prazer, vamos começar o nosso podcast Filosofia. E é um grande prazer, mais um dia estamos aqui apresentando a vocês esse projeto integrador que é uma maravilha, né? Esse pensamento sócio-transformador que em cada entrevista estamos trazendo grandes pessoas para o conhecimento de vocês. E aqui apresentando novamente comigo, graças a Deus, a tua volta, o grande Paulão! Eu sempre tardo, mas nunca falho. Ei, Paulo, por que você não estava aqui a última vez? Ah, faltei, né? Ah, acontece, né? Imprevistos igual da vida faltou aí. Carrani. Isso aí. Ah, não. Muito off-topic, deixa abaixo. Você tá bem? Deixa abaixo, eu tô bem, você? Oh, que bom. Tô bem também, Tá bem? sempre tô. Ah, boa tarde aí, Feliz. bom dia, boa noite pra todo mundo que tá assistindo nosso queridíssimo podcast. Podcast é queridíssimo já Querido. por todos, É, né? todo mundo ama. Todo mundo ama. Todo Filosofia tá no... Filosofia é igual uma farmácia que eu não posso falar o nome. Tá no coração da gente. Essa foi boa. Estamos aqui apresentando agora o nosso entrevistado de hoje, o grande, o nobríssimo vereador Francisco França. Prazer hein, pelo convite. Bom dia. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui, tá? Eu que agradeço e estou à disposição aqui de vocês para a gente bater um papo e que eu puder colaborar com esse belo trabalho da faculdade, estaremos juntos. Que bom. Obrigado. Vereador, antes de começarmos com as perguntas, o senhor fala um pouquinho, né, sobre que área o senhor atua, né, quanto tempo na Câmara, né? Bom, na verdade, eu tenho uma história de vida. Eu costumo dizer que as pessoas conhecem a gente hoje, mas não sabem toda a trajetória até a gente chegar aqui. Primeiro, estou na Câmara Municipal há 5 mandatos de vereador. Fui candidato a primeira vez em 2004, fui eleito, tive o prazer de ser eleito a primeira vez sem candidato, de lá para cá fui reeleito mais 4 vezes. Então, estou agora no meio do meu 5º mandato de vereador, sempre eleito pela população de Sorocaba. Então, eu agradeço muito a nossa querida população de Sorocaba. E fui candidato a deputado estadual em 2010 e 2014, sempre pelo Partido dos Trabalhadores, é o único partido que eu fui filiado, filiei em 1987, estou lá até hoje. E não fui eleito deputado, mas eu costumo dizer que eu perdi uma eleição ganhando, porque em 2010 eu tive 40.315 votos, e em 2014 eu tive 40.115 votos. Então é um reconhecimento da sociedade. Sim. Mas antes de eu virar, quando eu ser eleito vereador, eu venho do movimento sindical. Eu sou da área de transporte, sou dirigente do Sindicato de Transporte desde 1984, 86, entrei no sistema em 84, 86, fui eleito primeira vez do sindicato e estou hoje ocupando a função de vice-presidente daquele sindicato, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Sorocaba e região, que representa os trabalhadores de segmento de São Roque até Itararé, todo esse eixo aqui, passando em Itapetininga, Capão Bonito, todo esse meio é a base de atuação do sindicato. E antes disso a gente tinha a vida normal. Se pegar meu primeiro registro em carteira foi servente de pedreiro. Então são coisas da vida que eu gosto de contar isso para que as pessoas que nos acompanhem, que escutam a gente falando, quer dizer, perceba que qualquer cidadão pode chegar aonde quiser. Basta ter perseverança, ter vontade, ter determinação, isso que acontece, entendeu? Porque às vezes as pessoas, como volto a repetir, vê a gente de vereador, acha que a gente sempre foi vereador ou sempre esteve no meio num outro segmento. Não é verdade, a gente tem toda uma história, vim do sítio, meus pais eram lavradores, então tem toda uma história por trás. Mas graças a Deus, hoje estamos desempenhando essa função, que eu costumo dizer, vereador político não é profissão, é apenas uma função que a cada 4 anos a sociedade avalia se merece ou não ser reconduzida. Então um pouco da minha história é isso. Estou aqui à disposição de vocês, fiquem à vontade. Eu costumo dizer onde eu vou dar minhas entrevistas, onde as pessoas me chamam. Eu não tenho nenhuma restrição, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, na linha que vocês quiserem, o que vocês imaginarem. É óbvio que se eu não puder responder, eu vou ter humildade de dizer, não sei responder, eu vou procurar a resposta e trago em outro momento. Mas comigo nunca teve e não terá restrição de perguntas. A gente está no meio público, estamos no meio da sociedade e temos a obrigação de tentar responder tudo que for perguntado. Então, estou à disposição de vocês. Obrigado, vereador. Mais uma vez, né? Muito obrigado.
Por favor, inicie. Para iniciarmos, né? Você é sindicalista, eu queria saber a função de um sindicato, no modo geral. No modo geral, os sindicatos eles são divididos em dois segmentos. Tem os segmentos que defendem os operários, os trabalhadores, e tem o segmento patronal. Então, às vezes as pessoas não entendem, inclusive alguns empresários tentam colocar na cabeça dos seus empregados que não é bom ser sindicalizado, que não pode ir atrás de sindicato, não pode se filiar, só que ele tem um sindicato patronal dele, quer dizer, Fiesp, Ciesp, então eles estão respaldados, mas não querem que seus empregados sejam respaldados. No nosso caso, que representamos os trabalhadores, o papel do sindicato é ser o elo de ligação, que defende uma determinada classe e que possa fazer. Por isso que o dirigente sindical tem, inclusive, estabilidade no emprego por decisão de lei, por lei. Que é exatamente para você ter liberdade de discutir com o empresário de igual para igual e não ser punido, não ser mandado embora. Porque qualquer trabalhador, se ele for individualmente reclamar os seus direitos, a gente sabe que a maioria dos empresários acaba demitindo, tirando. Então o sindicato saiu para isso, que é para defender os interesses individuais e coletivos. Porque o trabalhador ele tem vários problemas, e não só. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu entrei no movimento sindical, na década de 80, não parece que eu sou tão velho, mas já estou bem vivido, nós tínhamos uma primeira meta, no caso do sindicato que eu represento, que era a defesa dos interesses nas questões salariais dos trabalhadores. Naquela época era uma exploração, nós estávamos ali, final da ditadura, então era uma situação muito delicada. A partir do momento que isso, o nosso segmento deu uma equilibrada, aí você passa a pensar na questão cidadã, porque o trabalhador também, e o papel do sindicato também não é só defender salário, é defender a sua família, defender seu lazer, defender o dia a dia, porque se não tivermos isso, tanto que o nosso sindicato hoje, a gente oferece para os nossos associados várias áreas de lazer. Nós temos colônia na Ilha Comprida, nós temos um clube de campo e brigadeiro, nós temos um pesqueiro, nós temos uma farmácia, que é a questão do bem-estar da população. Então, o papel do sindicato, os sindicatos sérios, é bom deixar claro isso. Assim como todo segmento, tem aqueles sindicatos que são sérios e tem aqueles sindicatos que é manipulado pelo patrão, que a gente chama de sindicato pelego, que o trabalhador tem até medo de ir no sindicato. Agora, os sindicatos sérios são importantes e eu costumo dizer, se o movimento sindical no Brasil, no final da década de 80, não tivesse reagido, eu não sei se nós teríamos saído ou se teríamos vencido a ditadura naquele momento. Quer dizer, a resistência da ditadura foi os grandes movimentos, as grandes greves na região do ABC, Bancário de São Paulo, e depois isso foi se espalhando, foi ganhando corpo, aí a sociedade acabou se organizando e vias diretas já, e chegamos na democracia, que já estava muito ameaçada, mas graças a Deus o povo brasileiro parece que recolocou o Brasil na linha da democracia novamente. Certo. França, para o senhor, qual os maiores desafios encontrados no trabalho do sindicato, especialmente aqui na cidade de Sorocaba? Acho que os maiores desafios foram no início, quando a própria sociedade não via o movimento sindical com bons olhos, os próprios trabalhadores, no caso do transporte, não confiavam no sindicato, na direção do sindicato que estavam até aquele momento, que os sindicatos estavam ali, ainda na época da ditadura, era a maioria sob intervenção, era dirigente, presidente indicado pelo Estado. E nós fomos, no caso do transporte de Sorocaba, a primeira chapa, em 1986, e disputamos de verdade os trabalhadores que nos elegeram. Então, até a gente ganhar a confiança dos trabalhadores e ganhar o respeito dos empresários, isso foi um momento muito difícil. Nós tivemos greves muito violentas, nós tivemos demissão por justa causa do dirigente sindical, inclusive eu, na época, fui demitido por justa causa, fomos presos, respondemos processo. Então, tem toda uma história aí, mas conseguimos passar aquela fase aguda. Então, hoje, o sindicato de Sorocaba, que é o sindicato que eu represento, hoje nós não precisamos, eu costumo dizer o seguinte: nós não precisamos mais fazer uma greve para mostrar para os trabalhadores que nós somos capazes, e também não precisamos fazer uma greve para provar para os empresários que nós podemos fazer greve. Então, existe hoje o respeito dos trabalhadores de transporte com a direção do sindicato, porque o sindicato não é ninguém se não tiver o respeito dos trabalhadores. E os empresários também não desafiam, porque eles sabem o que pode acontecer. Então, hoje a gente senta numa mesa de negociação,
principalmente na época do dissídio coletivo, que é uma vez por ano, no nosso caso é o mês de maio, que é a data base da categoria, quando a gente discute os acordos, as convenções coletivas para valer para os próximos 12 meses, então todo mundo senta com responsabilidade. Então hoje o empresário respeita o sindicato tem um respaldo dos trabalhadores e a gente negocia com muita tranquilidade aquilo que é bom para os trabalhadores e aquilo que é possível os empregados concederem. Então a gente tem noção até onde a empresa pode chegar e a empresa tem noção até onde nós podemos chegar. Então há um equilíbrio de forças hoje. Então acho que a maior dificuldade foi realmente no começo. E como embora a gente represente no nosso sindicato todos os trabalhadores de transporte, não importa o segmento, mas nós temos o setor de transporte urbano, que é intimamente ligado aos poderes públicos. Então, vira e mexe, quando troca prefeito, eles tentam frear um pouco, porque nós temos em Sorocaba hoje, isso é público, o melhor salário do Brasil, as melhores condições de trabalho, de benefício dos trabalhadores de transporte urbano é na cidade de Sorocaba. Então existe uma resistência muito grande, inclusive de empresários de outras regiões do estado, de outros estados, inclusive para tentar frear Sorocaba, porque aqui serve de exemplo para a negociação em outras cidades. Então, geralmente nas trocas de prefeito há uma tentativa de que a gente costuma assim, de peitar o sindicato, de peitar os trabalhadores, mas a gente não tem conseguido. Com a experiência que nós temos no movimento sindical hoje, a gente tem conseguido fazer as coisas caminharem bem, para o bem da cidade, para o bem dos trabalhadores, principalmente, que o foco do sindicato é o bem-estar dos seus representados. E é isso que a gente procura fazer da melhor maneira possível. Podemos ver uma história de vida bem árdua, né? Sim. E o que te levou ao movimento sindical e quais são os principais projetos do movimento sindical? Veja bem, Paulo. Paulo não, João, né? Paulo. João aqui, Paulo aqui. Paulo. O que me levou no movimento sindical? Essa é uma história um pouco curiosa. Quer dizer, quando nós chegamos em Sorocaba, final da década de 79, 80, eu ainda era bastante jovem, experiência nenhuma, então, e família grande, nós somos 9 irmãos, então só para vocês terem ideia. Família bem grande. Entendeu? Bem grande. E chegamos do sítio, nós morávamos em Rondônia, fui para Rondônia, eu era criança, então eu costumo dizer que eu sou paranaense, nascense rondonense de coração. E acabamos, meus pais vindo para Sorocaba, meus avós maternos já moravam aqui. Então chegou aquela família com 8 filhos, daquele jeito, todo mundo desempregado, então cada um foi se virando. Então eu vendi sorvete, eu fui para a praia, cada um tinha em Ubatuba, eu conheço quase todas as praias de Ubatuba, não porque eu frequente as praias, mas que eu vendi sorvete lá. Então a gente tinha que sobreviver. Sim. E naquele momento, em 1984, surgiu a oportunidade de eu entrar de cobrador na empresa Vima. Vima era a empresa única que tinha o transporte coletivo em Sorocaba, Aviação Manchester. E as condições de trabalho não eram a pior possível. Quer dizer, para você ter ideia, um cobrador na época, que era no meu caso, eu ganhava um salário mínimo por mês. Imagina o salário mínimo na época. Se hoje é ruim, na época era pior. E trabalhava 10, 12, 15 horas por dia. Então, é uma exploração assim... Absurda, né? Absurda. Nossa, absurdo mesmo. Entendeu? E quando eu entrei, já tinha tido a primeira greve dos funcionários daquela empresa. E a hora que eu entrei, um mês depois de ter uma greve, eu acabei me envolvendo, mas foi meio que natural. Quer dizer, não foi nada planejado, nada pensado, foi meio que natural. E aí, o sindicato na época não representava, não participava, então ali foi criada uma comissão de negociação. Pegar a história do nosso movimento sindical, nós temos isso. E nessa comissão, os trabalhadores me escolheram para ser um dos representantes. E aí acabamos se envolvendo meio que automático. Aí um ano depois teve a eleição do sindicato, um ano e meio depois, montamos uma chapa nossa, foi até a chapa 2 na época, e ganhamos as eleições. Então ali a gente acabou se envolvendo. E aí, eu sei que pode ser que venha a pergunta, mas já vou adiantar. E por que você está no PT? Porque na época, o PT era recém-fundado, a Central dos Trabalhadores era recém-fundada, e essas duas organizações nos deu suporte nas negociações e na disputa pelo sindicato. Então a gente acabou se envolvendo, conhecendo o partido, conhecendo principalmente a Central dos Trabalhadores, baseado nisso. E o sindicato ganhou a eleição, tomamos posse, e todas eu já falei um pouco, as disputas com os empresários, o prefeito da época, se vocês puxarem, agora vocês podem ver isso. Teve greve na época, o prefeito era Flávio Chaves, que a rota veio para Sorocaba para combater os trabalhadores do greve. Nossa. Então, muitos companheiros nossos apanharam, muitos companheiros foram presos.
inúmeras vezes, entendeu? Porque a repressão era muito pesada. Então aí a gente vai se envolvendo, e depois que você se envolve, aí... E era aquela época da Fica rota difícil. que rota chegava pra matar, né? Chegava para matar, Sim. chegava batendo, era um negócio maluco, Nossa. entendeu? Então, é uma história. Inclusive, Sim. nós estamos agora para lançar um livro da história do nosso sindicato, desde a sua fundação, foi fundado em 1954, entendeu? Depois, quando a gente assumiu o sindicato em 86, 89 eu virei presidente do sindicato, fui até 2089, até 94, 95 eu fui o presidente do sindicato, depois fizemos um remanejamento, e a cada 4 anos, na época a cada 3, agora a cada 4 anos tem eleição do sindicato. Então é aberto para todos os associados e monta sua chapa e disputa. Teve várias disputas, mas pelo trabalho sério que a gente começou, pelo reconhecimento da categoria, a gente sempre continua lá. Entendeu? Então foi um negócio assim, mesmo pela situação que os trabalhadores naquela época viviam. Quer dizer, foi meio que em legítima defesa. Quer dizer, ou a gente fazia aquilo, ou estaríamos sendo explorados, sabe Deus até quando. Então foi um negócio assim, nada planejado. Quer dizer, surgiu a chance de eu sair de servente de pedreiro e entrar na empresa de ônibus, que era um serviço que todo mundo achava bonito, sentar na catraca ali, limpinho, uniformizadinho. Entendeu? Só que o salário na época era pior do que trabalho de servente. Nossa. Então o envolvimento foi isso. Então era uma exploração assim, e não era naquela empresa, era na época os trabalhadores, de modo geral, passavam isso pelo Brasil. Então foi... Tudo aconteceu na minha vida meio por coincidência. E assim, não, Paulo, é bom que tenha esses sindicatos, né, para que realmente haja essa representatividade, né, do E povo. não haja porque exploração, e né? não haja exploração, porque o povo precisa ser ouvido, né? Sim. Infelizmente, muita área do governo não escuta o povo, né? Então é bom que o sindicato vá à luta, né? Já Sim. que o governo que deveria realmente correr atrás dessa luta, né? Correr atrás de um salário digno, né? Pros funcionários, ter uma qualidade de vida melhor, né? Nossa, e naquela época, ditadura militar também. Sim. Nossa. E essa pergunta que eu tenho para o senhor agora, vereador, para o senhor, o sindicato, qual o diálogo que tem hoje com o poder público, né? Qual relação que é hoje, qual relação que deveria ser, tanto com o setor público e também com o setor contrário, né? Que é o sindicato empresarial, na qual você mesmo disse. Então, como que está essa relação nos dias de hoje, não só do sindicato do transporte público, mas também o senhor que já está em meio ao sindicato, pode nos dizer? Eu acho... Paulo. João. É que a gente não se preocupe, a gente é irmão É que gêmeo. marcaram aqui, entendeu? Existe um amadurecimento, digamos que nos últimos 20 anos, da relação capital e trabalho. Entendeu? O setor empresarial sabe que depende da organização dos trabalhadores, sabe que hoje, principalmente depois da internet, das mídias sociais, muita coisa mudou na relação capital e trabalho. Então a relação hoje é uma relação de respeito. Alguma exceção, uma ou outra, com o empresário ignorante ou outro, que acaba tendo ainda alguns, não vou dizer um confronto, mas às vezes você tem que notificar de greve, às vezes você tem que fazer uma greve, às vezes você tem que mostrar para o empresário, você tem que medir força com ele. Mas via de regra isso não existe mais, via de regra hoje é mesa de negociação, quer dizer, a gente senta com os sindicatos, sindicato patronal, outro movimento sindical, pessoal da indústria senta com a Fiesp, com a Ciesp, negocia, então há um respeito muito grande. O poder público é a mesma coisa. Você tem... Todo mundo se respeita, todo mundo sabe qual é o seu papel na sociedade. Então acho que há esse diálogo muito tranquilo, entendeu? Às vezes um pouco tenso, porque são jogos de interesse, quer dizer, quando você vai negociar uma reivindicação salarial, quer dizer, você está tirando um pequeno pedaço do lucro do empresário, ele não quer isso. Então, às vezes você tem que ter muita habilidade ou até pressão mesmo para que aconteça isso, entendeu? Mas, via de regra, hoje existe esse respeito mútuo e os dois lados sentam com responsabilidade para negociar. E no caso do poder público é a mesma coisa, quer dizer, no nosso caso, do transporte, que tem uma relação direta com os poderes públicos municipais, com os executivos, todos eles sabem disso. Aí alguém fala, mas o que o prefeito tem a ver
com a negociação capital e trabalho? Tem a ver porque é o poder público que determina a tarifa. E é da tarifa, da arrecadação da empresa que sai para pagar os empregados e o lucro do patrão. Então tem toda uma relação, entendeu? Não é que o poder público vai sentar na mesa de negociação e falar, não, pode dar X ou Y. Só que ele tem que saber até o limite que está indo, porque isso depois tem que ser repassado para os custos. E eu sempre costumo falar, às vezes a gente faz uma negociação e algumas pessoas falam, já vem aumento de tarifa. E eu falo, gente, do couro sai a correia, entendeu? É a mesma coisa de uma empresa, de uma indústria, ela vai vender os seus produtos no preço que ela vai conseguir pagar seus custos e ter mais de lucro. Até porque nós vivemos num país capitalista, nós vivemos num país socialista. Eu gostaria que vivêssemos, mas não vivemos. Então, o empresário tem que ter a margem de lucro dele, desde que não seja exorbitante, tem que ser remuneração do seu capital, do seu trabalho. Então, é esse equilíbrio que tem que ter, isso que a gente procura fazer. As mídias sociais e a internet vieram como uma forma de ajudar o sindicato? Ou de ajudar os trabalhadores no geral? Eu acho que depende de como as pessoas usam as mídias sociais. As mídias sociais é uma revolução tecnológica que veio para ficar. Só que, infelizmente, muita gente ainda usa as mídias sociais para o lado do mal. Para as mentiras, para as fake news, entendeu? Para criticar os outros, sem antes saber, sem antes ouvir os dois lados. Eu acho que as mídias sociais é uma maravilha quando se sabe usar. Agora, infelizmente, no Brasil, principalmente na questão das eleições partidárias, isso virou uma fonte de mentira, uma fonte de disseminar fake news, disseminar mentira, disseminar o ódio. Entendeu? Então, eu acho que para essas pessoas não deviam nem saber usar as redes sociais. Mas que é um instrumento maravilhoso para informar a sociedade, para esclarecer. Hoje, o próprio trabalho escravo que ainda existe no Brasil vai se pegar nos grandes centros, quer dizer, as pessoas podem denunciar até sem aparecer para que as autoridades tomem conta. Então, acho que as redes sociais é fundamental. Precisamos saber usá-las, sabermos usá-las. Realmente, quando é usado para o bem, né? Qualquer coisa ela usada constrói pro bem, e ela destrói. Sim, exato. com certeza. É meio caótico, né? Sim. E os movimentos sindicalistas, eles sempre enfrentaram muitas resistências por parte dos empresários e dos próprios trabalhadores e dos políticos. Esses três, de alguma forma, se conversam e têm um sentimento relacionado? Eu acho que depende muito dos interesses de cada um. Quer dizer, eu costumo dizer na direção do meu sindicato, ou do sindicato que eu represento, que não é meu, que não existe trabalhador pelego, que a gente chama. Existe trabalhador que não confia na direção do seu sindicato. Entendeu? A partir do momento que o dirigente sindical ganha confiança, aquele trabalhador sabe que a direção está lá para representá-lo bem, ele se filia. O nosso sindicato, nós temos hoje mais de 90% dos trabalhadores sindicalizados. Entendeu? Porque é um sindicato, tem problemas, todas as entidades têm, todo lugar tem, mas a gente procura representar da melhor maneira possível o nosso representado. Então tem essa confiança. Agora, se é um sindicato, uma direção que o trabalhador não respeita, que nunca fez nada, é óbvio que o trabalhador fica com o pé atrás. A resistência dos políticos, por exemplo, existe os políticos que a gente chama de político de direita, político que representa o segmento empresarial, aqueles mais reacionários. Então esses não querem, quer dizer, empresário nenhum gostaria de ter um sindicato forte de seus empregados sindicalizados, porque eles vão cobrar os direitos deles. E políticos também. Se pegarmos no Congresso Nacional, a maioria lá são representantes dos empresários. Se não é empresário, ele foi bancado pelo empresário. Então ele está lá para defender o segmento dos empresários, não está lá para defender a população, o bem-estar da sociedade. Então esses não gostam do movimento sindical. Aqui na Câmara Municipal tem, quer dizer, nós temos alguns sindicalistas lá, temos vereadores que não são sindicalistas, mas são pessoas que estão de fato para defender a sociedade, e tem pessoas que só querem defender o outro lado. E aí não vai gostar da gente nunca, porque não gostaria de ter trabalhador organizado. Nós tivemos, inclusive, e não é um mau vereador, um parceiro, que fez um projeto lá para obrigar o comércio a abrir no Natal e no Ano Novo. Nós vamos para cima. Falei, meu filho, você não tem família? Entendeu?
Mas e se a pessoa que precisar comprar um negócio no dia do Natal? Ela compra um dia antes, porque os trabalhadores do comércio também merecem comemorar o Natal com a família deles. Sim. Ou Sim, só a sua sim. que pode ficar em casa comemorando, fazendo festa, fazendo a ceia, e o trabalhador não pode. Então, é essa diferença de visão que acontece, entendeu? Tem pessoas que acham que o trabalhador tem que trabalhar 24 horas por dia, tem que trabalhar de domingo a domingo, entendeu? E nós entendemos que não, o trabalhador tem que ter uma jornada, tem que trabalhar direitinho, tem que suprir suas obrigações, mas também tem que ter direito ao seu lazer, ao seu descanso, o convívio com a sua família. Essas são a diferença de pensamento em algumas áreas do movimento sindical, principalmente nessa disputa capital e trabalho. Os trabalhadores têm que ter o seu direito, realmente, né? Porque chega a ser uma falta de respeito, na verdade, Tem gente né? que O que acontece, né? trata o trabalhador como se não fosse ser humano, né? Realmente, né? E foi o que o senhor mesmo disse, né? Tem que ter o respeito, tem que ter, como eu posso dizer, eles têm todos os direitos que os grandes empresários têm também, sim. né? Todos os direitos, né? Não é porque você está totalmente acima que só você pode ter os direitos, né? Então, Sim. todos nós podemos ter, né? Tudo bem, tem. Todos nós devemos ter, né? E eu tenho uma pergunta para o senhor vereador. Não seria essencial fazer um trabalho de base educacional, de explicação sobre o Estado e a estrutura, para ajudar a escolher seu candidato racionalmente, de forma sóbria? Não só devia, como eu defendo que tenha. Sim. Agora, é óbvio que como nós vivemos um país de toda uma história da ditadura militar, de toda uma história no passado, quer dizer, nunca houve, e esse governo que está saindo, não estou aqui para falar mal de um ou do outro, Sim. mas é uma política de não cuidar da sociedade. Quer dizer, nossos políticos têm uma mentalidade tradicional que nós viemos da época dos coronéis, que eu mando e você obedece. E isso aconteceu nessa eleição que encerrou agora. Quer dizer, nós vimos várias denúncias de grandes empresários, donos de frigorífico, reunir seus empregados e falar: você tem que votar em fulano, porque senão eu vou fechar minha empresa, eu vou embora do Brasil. Isso que é um Entendeu? crime gravíssimo. Isso agora, Sim. em 2022. Então imagina 10, 15, 20 anos atrás. Então isso é um desserviço para a democracia. Sim. Isso precisa ser combatido. O trabalhador ele tem que ser orientado a pensar. O que o trabalhador precisa é aprender a pensar, aprender a avaliar e aprender, eu falo isso muito nas minhas campanhas, que o trabalhador, de um modo geral, ou a população, de um modo geral, eles tinham que saber o seguinte, que a vida deles, para o bem ou para o mal, está na mão de nós políticos. Porque é os políticos que ditam as regras de convivência da sociedade. Então, quando alguém chega para mim e fala: França, eu não vou votar porque eu não gosto de político. Eu falo: filho, não estou dizendo para você votar em mim, mas vote alguém que vai te representar. Sim. Porque os programas sociais que o país tem, ou que o município tem, ou que o Estado tem, são os políticos que determinam. Quer dizer, e cada um tem uma linha. Se nós pegamos o governo que está saindo, tentou desmanchar alguns programas sociais, como, por exemplo, farmácia popular. Mas o povo que compra o remédio. Tem gente que não tem dinheiro para comprar o remédio. Foi um dos grandes projetos que foi criado no governo do Lula ainda, e agora está acabando e vai voltar. Só que a população não percebe isso, ela não sabe que quem acabou com a farmácia popular foi uma decisão de governo. Vocês que são jovens e estão estudando, quer dizer, os programas sociais que foi criados nos governos do PT para a educação, ProUni, FIES, Ciência Sem Fronteira, entendeu? Tudo isso agora estavam sendo aniquilados, porque, infelizmente, o rico não gosta que o filho do pobre sente do lado dele, do filho dele na mesma sala de aula. Historicamente foi assim. O rico não gosta de quando a gente dizia que nós estávamos num momento que o pobre podia andar de avião, o rico não aceita chegar lá no aeroporto de Congonhas ou no aeroporto de Guarulhos e ver lá um peão com a mochila nas costas, com o chinelão no pé, entrando no mesmo avião que ele está entrando todo engravatado. Essa ainda a diferença de classe que existe. É isso que muita gente não aceita ainda. Nós temos um ministro da Economia que está indo embora,
e falou que empregada doméstica não pode viajar para os Estados Unidos, não pode ir para Orlando. Ele pode, a empregada dele não pode. Até o governo Dilma, a empregada doméstica não tinha sequer direitos. Não tinha fundo de garantia, não tinha registro de carteira, não tinha férias, não tinha nada. Então, quando o Congresso, com o apoio do governo na época, implantou a lei que a empregada doméstica passa a ter empregada e empregado todos os direitos que os trabalhadores, foi uma choradeira no Brasil. Vai acabar as empregadas domésticas? Acabou não. Porque o rico não veio ser um empregado. Só que ele tem que tratar ela com respeito. Como um trabalhador, uma trabalhadora igualzinho da indústria, de qualquer outro segmento. Então é essa diferença que a sociedade precisa começar a perceber. É isso que os nossos governantes deveriam passar como orientação para as universidades, para as faculdades. Não é para votar em A ou B, não é para fazer ideologia A ou ideologia B, mas as pessoas saberem que a vida deles está na mão dos políticos, para o bem e para o mal. É um absurdo, não, Paulo? Realmente, a frase é um absurdo se você, né, assim, você não ter o direito de voto, né? Porque se você votar em determinada pessoa, você pode ser mandado embora, como o vereador mesmo disse, né? Saiu várias denúncias. Sim. Grandes indústrias, grandes frigoríficos, entendeu? O empresário descer de helicóptero junto com um determinado deputado, que depende de um determinado segmento, e falar, se vocês não votarem, eu vou fechar a empresa. Se vocês votarem, eu vou dar um pernil, vou dar um aumento. Gente, isso é corrupção eleitoral. Sim, com certeza. Sim. Entendeu? E, infelizmente, nós vimos muito isso. Espero que o Ministério Público do Trabalho, as autoridades coibam isso de verdade. E tem vídeos sobre isso, né? Então, tipo assim, tá escancarado na cara da população isso. E assim, volto a dizer de outro fato, né? Que o vereador citou, que são os direitos, né? E assim, falando aqui do sindicato mesmo, o sindicato está aqui para trazer o direito ao povo, aquele povo esquecido, aquele povo oprimido, que não tem voz, que o governo não olha, que o governo não vê. E o que o sindicato fez, né, por muitos anos, é como o senhor mesmo disse, que foi dar um alívio para o trabalhador, um alívio dele poder descansar, um alívio dele poder ter férias, como as colônias de férias que o senhor citou, né? Um alívio dele poder ganhar bem e transformar, como disseram, né, aeroportos em rodoviárias, né? De poder, né, viajar, de poder ir para fora do Brasil e ao redor do Brasil, né? Sim. Assim, todo o país. Então, Se um isso pode, de todo fato, mundo tem né? que poder. Por favor. O nosso objetivo aqui do podcast, do Projeto Integrador, é realmente o movimento social e o movimento social para melhorar. Tendo isso em mente, qual é a importância da luta sindical nessa transformação, nessa sociotransformação? Eu acho que o principal é a orientação e o esclarecimento para os trabalhadores saberem que eles têm suas obrigações, mas também têm seus direitos e têm que correr atrás de seus direitos. Isso você faz numa determinada categoria, mas quando eu falo isso com o motorista, e ele conscientiza disso, ele vai conscientizar a esposa, os filhos, o vizinho. Então isso o principal é isso. Além da defesa do bem-estar do seu dia a dia, da sua relação capital e trabalho, do seu bem-estar pessoal, mental, físico, lazer da sua família. Isso servir como transformação da sociedade. Chegar para aquele cidadão, para aquela cidadã que não quer nem ver falar de política, não quer nem ver falar do movimento sindical, vai falar, tá vendo, o meu sindicato não é igual ao seu. Se o seu sindicato não faz porque você não é filiado lá, porque você não participa, você não vai na assembleia, você não forma a direção. Porque sindicato não é um prédio, sindicato não é uma direção, sindicato é o conjunto. Porque nós somos eleitos apenas para representar um determinado segmento da categoria. Então, se eu preciso negociar, preciso pressionar um empresário, eu preciso mostrar força, se eu chamo a assembleia e vai lá meia dúzia de trabalhadores, o patrão dá risada. Agora, quando ele vê que a assembleia, o salão do sindicato está lotado, a rua está lotada, os trabalhadores estão dando aval para aquela direção, vai atrás daquilo, é isso que faz a mudança. Sim. Entendeu? Então, acho que é um pouco isso. O sindicato é o papel de representar e é um papel transformador, sim. Falei no início da nossa conversa. Se não fosse a reação do movimento sindical, principalmente na região do ABC, no final dos anos 70, em plena ditadura, sindicato sendo invadido por polícia, um monte de gente sendo preso,
se não tivesse tido aquele início de revolta ali, depois da sequência de vários companheiros que morreram, que foram torturados, que desapareceram até hoje, mas naquele momento a coisa estava tão difícil que os trabalhadores resolveram reagir. E aquilo ali deu força para que outros segmentos intelectuais da época, a própria Igreja Católica, quer dizer, a Igreja Católica ela tem dois momentos. Ela tem um momento que eu falo isso porque eu sou católico. Sim. Ela tem um momento ruim da sua história, que foi em 64, quando ela apoiou a ditadura militar, apoiou o golpe. Só que ela teve um papel fundamental 20 anos depois, quando percebeu o erro que teve e ajudou a organizar nas pastorais, os salões paroquiais. Eu cheguei aqui em Sorocaba, quando eu comecei o movimento já estava um pouco melhor. Várias reuniões com as pastorais operárias para organizar e ajudar a organizar, entendeu? Então, se não fosse o movimento sindical reagir no final dos anos 70, eu não sei onde nós teríamos parado, quanto tempo mais nós teríamos vivido na ditadura. Então, acho que o movimento sindical sério, movimento sindical que tem responsabilidade, eu acho que ele é muito, muito benéfico para a nossa sociedade. Realmente, não. O sindicato está aí, né, fazendo uma sociotransformação, não só na cidade de Sorocaba, no estado e no país, né, Paulo? No mundo, né? No mundo, né? Porque todo cidadão, todo ser humano tem que ter direito. Sim. Tem que perceber que todos podem, não é só um que pode. Com certeza. Infelizmente, nobre vereador, estamos ao fim do nosso programa. Mas já, né? A conversa foi tão boa, foi tão gostosa a nossa interação aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas antes de encerrar, gostaria que o senhor falasse um pouco diretamente com o nosso público, qualquer coisa que você queira aí dizer para encerrar. Eu quero encerrar primeiro agradecendo o convite de vocês. Gostaria de fazer um convite para todos vocês, para toda a classe de vocês, para fazer uma visita lá na Câmara Municipal, um dia de sessão, para acompanhar um pouco os debates, ver como é que funciona, tomar um café com a gente lá no gabinete. E deixo esse convite. O pessoal que me conhece sabe, meu gabinete é um gabinete de portas abertas. Eu estou lá toda terça e quinta-feira e atendo pessoalmente todas as pessoas que me procuram. Não importa a classe social, não importa o problema. A gente está lá à disposição. É óbvio que eu tenho uma equipe de assessores, que no dia a dia é quem vai tocar as demandas na sua maioria, mas as pessoas gostam de falar com o vereador, porque tem vereadores que não dão essa acessibilidade. Eu, como vim do movimento sindical, vim vivido no meio do povo, então eu não tenho medo, eu atendo qualquer tipo de reivindicação. E procuro falar a verdade, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, isso aqui é papel do vereador, isso aqui não é papel do vereador. E depois a gente distribui para a equipe nossa cuidar dos caras. Então eu queria deixar aqui o convite, e as portas do meu gabinete continuarão abertas a toda a sociedade. E gostaria muito de vocês marcarem uma visita na Câmara um dia lá para tomar um café com a gente, acompanhar uma sessão. Seria um prazer nosso lá. Vamos sim, mas ainda que falou em um cafezinho, né? Cafezinho, Aí a gente vai mesmo, falou do né? Cafezinho. Um lanchinho também. Não pode faltar, né? Não. Ai. Tem que ter. Mas, de fato, agradeço muito a presença do senhor, vereador. Agradeço muito, né, do senhor ter vindo de ter aceitado o nosso conosco, convite, né? Conversar, explicar mais a sua história. Também o senhor falou que vai ter o lançamento de um livro, né? Quando que vai ser o lançamento? Isso deve ser agora no primeiro trimestre do ano que vem. Ele está praticamente pronto, está na fase de revisão. Esse é um livro da história do Sindicato de Transporte de Sorocaba. Como falei, desde a sua fundação em 1954, passando pela ditadura, chegando em 86, quando nós assumimos, até os dias de hoje. Eu acredito que no primeiro trimestre do ano que vem estará sendo feito o lançamento. E vamos cobrar o Vitor de trazer para nós, né? Autografado, né? Autografado, que eu quero. Paulo, quer dizer mais alguma coisa? Procurem seus direitos, né? Putz, isso é necessário. É bom. É bom procurar os direitos. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não, só certeza? isso mesmo. Tava sentindo sua falta? Tá sentindo minha falta? Tava. Não precisa, né? Mas tá bom.
Obrigado. Gente, que legal essa conversa de hoje. Esse foi o nosso podcast Filosofia. Queria agradecer a todos que compõem esse projeto integrador, aqueles que ficam atrás das câmeras, né? Muita gente sabe. O vereador tá vendo uma equipe enorme aqui. Agradecer também ao Agradecer professor. o Rodrigo Barque. Gente boa também. Você gosta dele? Eu amo o Rodrigo Eu Barque. gosto muito. Eu amo o Rodrigo Tá Barque. precisando de nota? Tô Então tá bom. Mas esse foi o nosso podcast Filosofia. Conte conosco, compartilhe bastante, curta o vídeo e até a próxima. Yeah. Yeah.